Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria e vida. E estamos aqui para mais este devocional diante da presença do Senhor. E quero estar falando hoje do livro de Mateus, no último trecho do capítulo 17. Nós vamos estar lendo do versículo 24 até o 27. E que o Senhor venha então falar muito conosco, porque é um trecho importante. Vamos lá. Verso 24 em diante diz: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou os tributos dos seus filhos ou dos estrangeiros? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Jesus disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Esse texto aqui, ele é um corretivo para nós. Ele é fundamental, ele é maravilhoso. Ele é espetacular. Se lembra que a gente está no capítulo 17, certo? Então, se você se lembrou, lá no versículo 1, vamos voltar, verso 1 do capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo Simão, Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular num alto monte. E foi transfigurado diante do seu rosto e resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse: Jesus, Senhor, é bom estar neste lugar. Quer que eu faça aqui 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias? Agora presta atenção nisso. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que veio da nuvem, que essa voz é voz de Deus. O que a voz disse? O que a voz de Deus disse? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O que a voz disse para Pedro? Este é meu filho. Este é meu filho. Pedro, filho. Filho. Dito isso, a gente volta aqui para o texto que nós lemos. Quando chegam os cobradores de imposto das 2 dracmas. Qual é o imposto das 2 dracmas? Não era o imposto de Roma. Não era o imposto para você ser estabelecido em Israel. Era o imposto do templo. Quem é o Senhor do templo? Deus. Então eles falam: o seu mestre, ele não paga o imposto das dracmas? Quem era o mestre de Pedro? Era o filho de Deus. Como que o filho vai pagar imposto para o pai? Qual teria que ser a resposta de Pedro? Meu mestre pagar o imposto do templo? De que jeito? Se ele é filho do dono do templo, ele vai pagar imposto pro pai dele? Mas foi isso que Pedro respondeu? Não, verso 25. Sim, respondeu ele. Veja, isso aqui acontece muito com a gente. Isso aqui acontece com milhões de pessoas. Pedro viu a transfiguração de Jesus. Pedro ouviu a voz de Deus falando.
Mas na hora de aplicar, o que aconteceu? Ele não aplicou. Isso, infelizmente, acontece com a nossa imaturidade. Que o Senhor venha nos tornar maduros e capazes de sempre aplicar aquilo que é proposto para nós. Então, na hora que o Pedro teve a chance de falar, meu mestre é filho de Deus, ele não pode pagar. Ele disse que o mestre pagava, colocando o filho como um estranho. Aí o Senhor faz o questionamento: Simão, o que te parece, Simão? Pensa comigo aqui, vai. De quem os reis da terra cobram imposto, Simão? É dos filhos ou dos estranhos? Ele está falando aqui do imposto do tempo. O Pedro responde certinho: dos estranhos. Aí o Senhor fala: ah, tá. Então os filhos estão isentos, né, Simão? Os filhos não precisam pagar. Aí eu acho que o Pedro já caiu a ficha, já caiu o peso nele. Aí o Senhor fala: mas para que ninguém se escandalize, vai no mar, pega lá o seu anzol, puxa um peixe. O primeiro peixe que vir, vai vir o dinheiro para pagar o imposto meu e o seu. Eu vou te falar, viu? Pescar peixe já não é um negócio tão fácil. Agora um peixe com a moeda na goela, como que ele vai comer o anzol, meu Deus? Deve ter demorado pro Pedro pegar esse peixe. Mas aquilo era para ele refletir, ele pensar: puxa vida, tive a chance de falar que o mestre é o filho de Deus, porque foi o Pedro que falou lá, nós vimos, né? Mateus 16. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que alguém ressuscitou dos mortos, outros dizem que é João Batista. Aí o Senhor fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro toma a frente e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Senhor até fala: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foste carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Pedro teve uma revelação ali clara que Jesus era o Filho de Deus. Mateus 17, verso 1, Pedro ouviu a voz de Deus na nuvem falando: é meu filho. Na hora dele falar para os homens que Jesus era o filho, ele não lembrou disso, ele não falou, ele não aplicou. Que o Senhor nos ensine a palavra, mas que o Senhor nos dê capacidade para aplicar a palavra. Amém? Glória a Jesus. Então ele demorou para pescar esse peixe para refletir. Mas eu trago essa reflexão para nós. O Cristo que nós cremos como nosso Deus é o Cristo do qual nós falamos para os outros? Ou quando as pessoas reclamam da vida, nós falamos: procura um empréstimo, conversa com sua família. Ou nós falamos: vá ao Senhor, venha na reunião na minha casa, venha na reunião lá na igreja. Nós falamos do Cristo, que é Deus, para as pessoas, assim como nós cremos para nós. Vamos pescar e refletir se fazemos isso ou não. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia maravilhoso. E saiba, o teu Cristo é o Cristo que você passa para os outros. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até amanhã.